Olá, sejam todos bem-vindos ao Pausa para o Óbvio. Esse é o seu momento estratégico para parar, desacelerar e conseguir ver o óbvio que muitas vezes está ali preso numa cortina de tanta confusão. A ciência ela já nos fala que a nossa mente trabalha melhor com pausas estratégicas, só que a gente tem essa dificuldade, né? Tem uma frase aqui da nossa convidada que tem tudo a ver com o nosso projeto. Pequenas mudanças geram grandes transformações. Nós não vamos conseguir mudar a mentalidade de uma vida inteira de um dia para o outro, mas pequenas ações podem nos trazer muitos benefícios. Eu fiz uma cola aqui, gente, para apresentar a nossa convidada, porque é uma convidada de peso. Hoje nós vamos mergulhar profundamente na mente humana, na busca de uma vida com mais significado. Nossa convidada ela é jornalista, escritora e pesquisadora em saúde mental, especialista em neurociência, psicologia positiva e mindfulness pela PUC. Ela também atua facilitando a gestão de riscos psicossociais dentro das organizações. Sua trajetória ganha ainda mais força como palestrante corporativa, membro do grupo de pesquisas em ciências sociais, humanas e da saúde na FAMERP e como reconhecimento de uma speaker no TEDx de São José do Rio Preto. Fora dos palcos e das salas de aula, ela vive a plenitude de ser mãe de duas graças, Maia e Benjamin. E é no asfalto, como corredora amadora, porém, com uma conquista muito importante e recente, meia maratonista, ela encontra fôlego necessário para inspirar tantas outras pessoas. É com muita honra que eu recebo Bruna Barbosa. Bruna, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Eu achei curioso quando você me mandou o convite para o nome. Eu tenho um projeto de podcast que ainda não consegui colocar para acontecer. E tem muita relação com o seu podcast. E eu estou lendo um livro que chama O Óbvio que Ignoramos. Que legal! Né? Aí eu falei, nossa... o mundo ele tá realmente sincronizado, né? Acontecendo essa sincronicidade. Eu falei, uau, que interessante. Eu agradeço essas energias do universo que eu acredito muito que são propósitos, né? Sim. Então, esse é um tema que tem me brilhado os olhos. E, pessoal, é muito engraçado e talvez surpreso como que o meu caminho se cruzou com o da Bruna. Recentemente tem um festival de criatividade que é mundial, o Creativity Day. World Creativity World Day. Creativity Day. Na verdade, ele é um festival onde ele estimula a criatividade, a aplicabilidade dessa criatividade em todos os segmentos, na nossa vida profissional, na nossa vida cotidiana. E a Bruna, ela falava na palestra com tanta leveza sobre o tema, que já é um tema leve, que me brilhou os olhos. E, gentilmente, ela aceitou o convite de participar aqui e ensinar um pouco pra gente nesse episódio. Bruna, pra gente iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como que uma profissional de jornalismo chegou nesse momento onde estuda e é referência nessa pauta sobre pausa, criatividade, performance? Fala um pouco pra gente. Eu costumo dizer que onde estão as nossas maiores dores é que a gente acaba se encontrando, né? Eu sou jornalista há muito tempo, me formei em 2005. Uma curiosa, eu também brinco que o jornalista ele está em todos os lugares. A gente vai se enfiando nos lugares todos. E por muitos anos eu trabalhei com jornalismo, eu fui assessora de imprensa de uma empresa de cultura, de lazer, de esporte. E me realizei muito nesse lugar. Mas aí chegaram coisas que a vida vai trazendo pra gente. O meu pai e minha mãe adoeceram e eu tinha duas crianças pequenas. A Maia tinha 3 anos, o Benjamin tinha 1 ano. A minha mãe faleceu, câncer de pulmão, fumou a vida toda. O Benjamin tinha acabado de fazer 1 ano. E eu precisei lidar com o que a vida estava me apresentando. E a vida estava me apresentando um cenário que era muito difícil de eu sustentar, um emprego CLT. E eu precisei fazer escolhas. E naquele momento eu escolhi estar próximo dos meus pais para este fim de vida
e estar próximo dos meus filhos para esse início de vida. Então eu abandonei, né, o meu trabalho, em que eu era muito feliz e realizada, e precisei me reinventar. Então, eu sou da geração sanduíche. O que é a geração sanduíche? É a geração que cuida dos filhos e dos pais. Estamos vivendo esse momento agora. E eu precisei me ver de novo, entender quem eu era, porque a gente não é a mesma pessoa. A gente vai se construindo, se reconstruindo, se reconhecendo. Ninguém muda quem se é. A gente não muda quem a gente nasceu para ser. Mas eu acredito que a gente vai fazendo ajustes pelo caminho. E eu precisei dar essa pausa para ser filha e para ser mãe. E naquele momento eu me vi muito envolvida pela maternidade. Tanto que eu fiz inúmeros eventos relacionados à maternidade no Rio Preto Shopping. Sou muito grata a esse momento. A aldeia materna eu criei no Rio Preto Shopping. Eu fiz eventos mensais durante 3, 4 anos. Acabei levando essa pauta para o rádio, para a CBN. Também para dar voz para as mulheres, para as mães. Só que chegou um momento em que eu precisava fazer escolhas, né? Para onde que eu vou? E nesse momento que eu estava mais fragilizada, foi que eu encontrei a neurociência. A neurociência e o mindfulness. E o que é o mindfulness? O mindfulness é você estar presente, no momento presente, sem julgamento, com curiosidade. E foi uma amiga, depois eu vou falar dela no final, que falou para mim: você quer participar de um grupo de mindfulness? Os encontros vão ser 8 semanas, com encontros semanais de 2 horas. E eu falei para ela: eu não tenho tempo, eu sou mãe. Eu não tenho tempo, eu trabalho. E naquele momento, eu falar aquilo parecia muito normal, né? Natural. Eu não tenho tempo, não dá para mim. E ela insistiu muito para eu participar. E eu tive que fazer um arranjo, né, para viver aquilo com 2 filhos muito pequenos. E naquele momento eu vi como a minha vida, eu não tava liderando a minha própria vida. E quando a gente não lidera a nossa própria vida, a gente não lidera nada. A gente acha que a gente lidera o outro, lidera no trabalho, mas eu não estava liderando a minha vida. E eu participei daquele grupo. Para mim foi uma experiência difícil, porque a minha mente sempre foi uma mente que não conseguia parar. Então, em muitos momentos, em práticas, eu tinha muito sono, porque eu estava exausta, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, aquilo não me conquistou de cara. Eu achei aquilo, né? Ai, que é isso? Né? Parar não, eu quero continuar. Eu não posso parar. Um amigo me falava no trabalho que eu era igual um caminhão. E eu achava aquilo um grande elogio. Mas um caminhão, ele passa por cima de todo mundo, inclusive de si mesmo. Depois de muitos anos que eu fui entender, né, a alusão que ele fez a isso. Enfim, e aí eu comecei a buscar para onde que eu vou. E aí eu encontrei a neurociência, encontrei esse curso na PUC, era um curso à distância, então eu fiz uma especialização na PUC Paraná, à distância, tive professores incríveis, Shauna Shapiro, que é a criadora da tríade que sustenta o mindfulness, atenção, intenção e atitude, que é isso que guia toda a nossa vida e as nossas escolhas. Maria Siroá, né, neurocientista, professores assim, Miguel Nicoleles. Nomes de peso. E eu tive essa oportunidade de estudar isso em casa. E quando você começa a estudar a mente humana e entender como ela funciona, aquilo foi fascinante para mim. Eu não entendia, eu só reagia. E aí eu comecei a entender que eu podia fazer escolhas, que eu não podia só sobreviver, que eu podia fazer escolhas para viver melhor. E eu comecei a fazer escolhas, a priorizar. Então eu finalizei a especialização. Eu estou finalizando agora uma formação em Mindfulness, pela Escola Internacional de Mindfulness, com uma professora do King's College de Londres. Então, assim,
Realmente uma formação muito sólida. E aí eu fui, né, enveredando para essa área do estudo da mente humana, da criação das pausas, da criação dessa vida um pouco mais sustentável, produtiva e sustentável, porque a gente acha que a pausa, a gente perde tempo, né? E eu costumo dizer que a pausa, ela não te atrasa, ela te capacita. E a capacidade que sustenta a alta performance. E as pessoas acham que não. E aí eu comecei a incorporar isso na minha vida. Hoje, e as pessoas falam, o meu tom de voz mudou. A forma como eu falo mudou. Porque hoje eu consigo pensar antes de falar. Eu consigo dar pausas na minha própria fala. Eu consigo comer com atenção, entendendo o que é que eu estou comendo, que eu tô me nutrindo. Ah, já estou satisfeito, eu preciso comer mais? Esse é um efeito de transbordamento que a gente chama, que a gente está treinando o cérebro para criar atenção, e isso vai transbordando para a sua vida. Vai transbordando para a sua vida no dia a dia, prática mesmo. E aí eu conheci a Eliana, também uma pessoa que eu preciso agradecer ela. Estava na FAMEP fazendo doutorado e um dia encontrei ela e falei, Eliana, eu queria fazer um mestrado. Ela falou, ok, eu estou na FAMEP, você quer que eu te apresente as pessoas? Eu falei, eu quero. No mesmo dia eu estava no grupo de estudos. Nossa. No mesmo dia à noite eu estava no grupo de estudos. E eu digo que quando você tem clareza para onde você quer ir, as coisas vão acontecendo, né? Isso o Mindfulness também me traz muito. Qual que é a sua macro intenção? Você tem clareza para onde você quer ir, onde você quer chegar? E eu não estou dizendo de grandes, né? As pessoas falam que as pessoas acham que às vezes macro intenção são grandes realizações. Não, macro intenção pode ser, eu quero ter uma família feliz, eu quero ter uma carreira profissional estável, eu quero ter um pouco mais de tempo para mim na semana. Não precisam ser grandes realizações. Naquele mesmo dia eu entrei no grupo de estudos, no SEDES da FAMEP, e fui construindo a minha entrada no mestrado como aluna regular, que foi esse ano. O ano passado eu cursei algumas aulas como aluna especial, e esse ano eu entrei como aluna regular. E como tem ficado muito claro para mim, tudo é construção. A gente vive numa sociedade, a sociedade do cansaço, a sociedade da alta performance, uma sociedade em que a todo momento a gente quer outros passos e a gente quer isso para agora, né? Canetas emagrecedoras, eu quero perder 15 quilos em 2 meses. Eu quero correr uma maratona em 6 meses. Eu quero ser CEO de uma grande empresa em 2 anos. Então a gente realmente se afastou muito do que é possível, do que é real e de resultados que vêm dessa construção diária. Então eu consegui, com a minha parte da comunicação, que eu acho que hoje os maiores problemas nas empresas estão relacionados à comunicação, porque quando a gente se comunica bem, com clareza, quando a gente tem muito claro o que é para fazer, como é para fazer, como me relacionar com os meus colegas, tudo fica mais fácil. Com a ciência, hoje é essa minha interface em que eu tento mostrar para as pessoas como a ciência ela é aplicável no dia a dia. Então, como 3 minutos de pausas podem mudar o meu cérebro e mudar a minha vida. Como 3 minutos de pausas, comprovados pela ciência, como eu falei no TEDx, podem reduzir ansiedade, estresse e sintomas emocionais. Como eu reduzo distração mental, que hoje a gente vive num mundo distraído mentalmente. Eu tô aqui, mas eu não tô. Eu tô aqui, mas eu tô pensando em diversas outras coisas. Na lista do mercado,
Estou pensando no projeto que eu tenho que entregar, eu estou pensando que eu preciso realizar alguma outra coisa em outro lugar, eu preciso pagar uma conta. Então a gente está muito distraído. A gente nunca teve tanto acesso à informação, mas nunca estivemos tão distraídos. Nossa, Bruna, a sua fala, eu tenho certeza que todo mundo se reconheceu em algum momento, né? É um cenário que você trouxe muito claro da população. Eu Sim, mesma me reconheço em vários momentos. Você trazendo sobre a importância dessa pausa e agora com a pauta, né, baseado na ciência, porque sim. é algo que talvez lá atrás nós já deveríamos saber dos nossos avós, né, do formato com que eles viviam, só que hoje a gente precisa de um respaldo, né, para ali solidificar aquilo que já era da nossa rotina e a gente foi se perdendo com a evolução. Nós evoluímos em tantas outras coisas, né, e retrocedemos nisso. E você trouxe uma fala sobre quando aconteceu, talvez, essa virada de chave num momento muito difícil da sua vida, né? De reestruturação com a questão dos seus pais, criança pequena, que a gente sabe que demandam da gente. E eu queria te perguntar, como que é isso para a população feminina? Eu digo por mim. Então, a pausa para o óbvio, ela não foi nada óbvia, ela foi bem intencional, né? Então, foi um momento que teve uma virada de chave e eu precisava mudar. É fácil mudar? Não, não é. Nós precisamos reconstruir crenças, entender que aquilo que a gente faz pode ser ajustado para ter um resultado muito melhor. Só que eu acho que a mulher, e aí eu quero que você nos ensine, nos explique se é cultural, se é fisiológico. Nós temos ali várias caixinhas, né? Então tem a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher profissional, líder, liderada. Como que a gente consegue manter esse equilíbrio? E se você acha que realmente para a mulher tem um peso maior? A gente cresceu ouvindo que a mulher é multitarefas. E as pessoas repetem isso como se fosse um elogio para as mulheres. Isso não passa de um papel cultural que foi dado às mulheres, para que elas, sim, vão para o mercado de trabalho. Tudo bem, vocês podem ir para o mercado de trabalho, vocês podem trabalhar, vocês podem conquistar posições, mas vocês não podem esquecer a casa, vocês não podem esquecer os filhos. Então a gente recebeu esse rótulo de multitarefas para sustentar o trabalho de cuidado, que é invisível e não é pago, E é intenso. e que não tem férias, né? Não tem reconhecimento muitas vezes, não tem remuneração, e ele não cessa, é o único trabalho que não tem férias, feriado, todas as mães sabem do que eu tô falando. A gente recebeu esse selo, olha, ela é multitarefas, para poder sustentar o trabalho de cuidado e ainda assim ganhar um outro turno, que é o trabalho no mercado de trabalho. Então, isso foi culturalmente nos colocado como a visão da supermulher, né? A heroína, a supermulher. Eu digo que eu não quero ser super nada. Eu só quero ser um ser humano integral que eu possa ter as minhas necessidades atendidas. Necessidade de descanso, necessidade de pausa, necessidade de me nutrir de coisas que façam com que eu consiga realizar meus projetos, meus sonhos também. Porque para a mulher, ela não se dá nem o direito De sonhar. de parar ou de sonhar, porque ela não tem tempo para isso. Então, assim, o cérebro masculino e feminino, ele é igual. Não existe uma diferença entre o cérebro feminino e masculino. Nós funcionamos do mesmo jeito. Existe uma diferença ali de ativação de rede neural, né? A mulher, ela fica muito mais ligada, né? Porque também a gente teve que aprender isso com o tempo, a ficar ligada o tempo todo para ver se meu filho não está em risco, né? Mas é igual. Então, dizer que nós somos multitarefas só nos coloca mais peso sobre o trabalho. Como se a gente tivesse ganhado ali mais um trabalho e ainda a gente tem que agradecer porque é um elogio. Então, quando alguém falar para você que você é multitarefas, você fala: eu não sou multitarefas. Isso não existe. Né? E a gente está chegando no momento da sociedade em que
A mulher começou a sentir muito isso, ela já sente há muito tempo, mas hoje ela encontrou lugares para falar. Porque até um tempo atrás, eu dar conta de tudo era bonito de falar. Eu dou conta de tudo, eu sou uma super mulher, eu sou uma super mãe, eu equilibro todos os pratos, eu dou conta de tudo. E a gente se comparava demais, né? Funcionava muito culturalmente, socialmente, que as mulheres fossem inimigas. Olha lá, eu dou conta de trabalhar, cuidar dos meus filhos, arrumar meu cabelo, tá com o corpo em dia. Olha aquela lá. Não dá conta de fazer isso. Então, funcionava muito socialmente, culturalmente. Isso, esse papel. Só que a gente começou a entender que não estava dando conta mais. E que a gente precisava se unir. E não fazer com que a gente estivesse do mesmo lado da briga, da história, e não umas contra as outras. Quando a gente começou a entender isso, as coisas começaram a mudar. Porque eu consigo olhar para você e falar, tá difícil, né? Para mim também tá. Como é que a gente pode se ajudar? E a gente parou de se comparar. Não que a gente não faça isso, porque a gente vive numa sociedade digital, em que antigamente eu me comparava com a minha vizinha, a minha prima. Hoje eu me comparo com a princesa da Inglaterra, né? Que é uma comparação absolutamente injusta e fora de contexto. Então, quando a gente começa a olhar os nossos pares, as nossas pares, de uma outra maneira, de uma maneira autocompassiva. O que é ser autocompassiva? E eu acho que isso é muito importante que a mulher tenha claro, né? Christian Neff traz o conceito de autocompaixão feminina. É eu me tratar da mesma maneira que eu trato uma grande amiga. Ai, muito bonito esse conceito, né? E fácil de assimilar. Muito Porque a gente fica floreando conceitos, né, científicos, a gente não chega, né? Como é que eu trato uma boa amiga? Não vou julgá-la. Não vou julgar, vou tentar incentivá-la, vou dizer para ela, você deu o seu melhor. Não, você é capaz. Você é capaz sim, você vai fazer, você vai dar conta. Você consegue, você tá bonita. Como é que a gente se trata? Você não é suficiente. Você não é capaz. Você é uma impostora. Quem você acha que você é para estar nesse lugar? E aí, quando eu aplico esse conceito de autocompaixão, a vida fica muito mais fácil. Eu consigo me olhar com mais humanidade, com mais gentileza. A autocompaixão é uma das bases do mindfulness. O Bruno, o que você fala faz tanto sentido, porque a gente traz para nossa realidade. Quantas vezes até a própria mulher ela tem algum incentivo interno, enfim, falou, vou mudar algo. E vem uma autocobrança e a cobrança de fora, mas você tem filho. Você acabou de chegar do trabalho e você vai na academia, mas você não fez a unha. E aí a gente vai deixando tudo para trás e para tentar atingir esses patamares que foram estabelecidos. E quando a gente vai ver, tá todo mundo meio doente por dentro. Eu fui sedentária por muito tempo. Eu fiquei sedentária por muito tempo. E aí, nesse ano em que tudo mudou, né? Minha mãe faleceu, meu pai foi para casa de repouso com Alzheimer, os meus filhos pequenos, eu com uma enxaqueca crônica que eu tenho há muitos anos. Eu olhei para mim e falei, como é que eu quero cuidar dos meus filhos, acompanhar o crescimento deles, estar presente, poder brincar com eles, correr com eles, se eu não cuido de mim? Porque a mulher tem muito isso, né? Se eu não faço por mim, eu faço pelo outro. Como se fosse compensatório, né? Exatamente. Então, se eu sinto culpa, e a culpa também é uma construção que foi atribuída à mulher para que a mulher servisse à sociedade, tá tudo bem. Então, se não for por você, faça pelos seus filhos. Até alguns vídeos ficaram virais, né? Cuidado com você. Você é o contato de emergência dos seus filhos. Se funcionar, tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que a mulher tem o direito, né? Os homens são muito bons nisso. Sim. Os homens, eles se encontram para jogar bola, eles se encontram para jogar basquete, eles se pro racha, né? Para resenha.
Os homens têm um cuidado com a saúde social deles, saúde física e saúde social, desde muito tempo. Porque culturalmente isso é natural. O homem precisa disso. Quantas vezes a gente já ouviu isso? O homem precisa desse tempo sozinho, o homem precisa desse tempo para se cuidar. E a mulher não precisa? E até na vida profissional, né, Bruna? Como a gente vê que os homens têm essa facilidade de network fora ali do escritório. Sim. A mulher, em que momento você vai fazer um network fora? Vai tomar um café, você vai participar de um happy hour, porque você tem filho, você tem as tarefas da criança, você tem a casa, né? Então, tudo isso realmente, culturalmente, favoreceu ao homem. Eu costumo dizer que é muito difícil você performar na área profissional sendo mãe. Porque não é dado, não é que não é dado o mesmo direito. Hoje as mulheres podem ocupar, mas quanto custa isso? Quantas noites em claro essa mulher precisou passar para entregar aquele projeto ou para corresponder? Porque quando ela chega em casa, o trabalho não para, não acaba. E o homem, muitas vezes, na maioria das vezes, a mulher, eu acho que ela tem pelo menos 30 horas de trabalho a mais que o homem quando ela chega em casa depois. Como é que ela sustenta isso? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então a mulher ficou com o trabalho do cuidado. Para eu performar, para eu ser reconhecida como uma profissional, para eu ser chamada, para ser convidada, alguma coisa eu vou ter que escolher. Eu tenho direito de escolha? Eu tenho um homem, um companheiro, uma companheira que vai segurar as pontas? As pessoas falam para mim, como é que você dá conta de fazer tudo isso? Eu falo, eu só dou conta de fazer o que eu faço porque o meu marido, pai dos meus filhos, cumpre o papel dele. Que não é de ajuda. Que não é de ajuda. Pai não ajuda. Pai é pai. Mãe não ajuda. Exato. Então, assim, só é possível que as mulheres ocupem o lugar delas, de verdade, sem se destruir por dentro, se na outra ponta tem um pai, um companheiro que cumpre a parte dele. E essa rede de apoio ela é extremamente necessária. E ela é necessária, inclusive, para a gente ir para o gancho da próxima pergunta. Vamos lá. Nós falamos aqui sobre a performance. Isso é muito cobrado, né? Nós precisamos de performance. Só que nem sempre a performance verdadeira ela vem só com aquele entrega, entrega, entrega. A performance verdadeira é aquela que vem no equilíbrio, que vai te permitir entregar, mas você ter boas conexões, você criar boas memórias, né, com os seus, com a sua família. E eu queria entender, Bruna, como que você faz, dentro de todo esse malabarismo, para ter as suas pausas para o óbvio, e o que a ciência nos fala sobre a pausa? Vamos desmistificar. Então, no meio daquela era da entrega de performance, internet, algoritmo, o que a ciência vem nos falar sobre a pausa? Quando eu vivo, o cérebro aprende por repetição. Quando eu vivo acelerado, ele aprende aceleração. Quando eu vivo pressionado, ele aprende pressão. Mas o cérebro é uma coisa incrivelmente moldável, maleável. Neuroplasticidade vem de plástico, né? Você move ele, o plástico, para ele ir mudando. Eu preciso entender que se eu vivo acelerado, o meu cérebro ele entra em modo de sobrevivência. Se eu vivo pressionado, meu cérebro entra em modo de sobrevivência. O que é o modo de sobrevivência? É um lugar onde as decisões elas têm menos clareza. A criatividade trava e não acontece. E o meu planejamento, ele piora. Então, essa parte do cérebro humano, que é o córtex pré-frontal, a parte mais avançada, evoluída do cérebro, ela só funciona bem quando eu não estou em modo de sobrevivência. Quando eu estou em modo de sobrevivência, eu não enxergo tão bem possibilidades. Eu não consigo ver boas soluções. Eu só repito o padrão. As melhores respostas não aparecem no ruído. Elas aparecem quando existe um espaço suficiente para elas surgirem.
E onde existe esse espaço? É na pausa. E as pessoas acham que pausa é ficar lá sentado, meditando com os monges budistas nas montanhas. Eu adoraria passar por essa experiência, ainda quero passar por ela. Mas não é isso. Hoje a ciência ela traz números e pesquisas muito bem fundamentadas, né? Foi publicada uma meta-análise no JAMA Internal Medicine que mostra que a prática de atenção plena, quando frequente, ela diminui estresse, ansiedade e sintomas emocionais. Quando a gente faz outra pesquisa, intervenções curtas de minutos, e aí eu chego num número que pesquisas me trazem, 3 minutos por dia, já diminuem, já melhoram memória, atenção e diminuem a distração mental. Gente, 3 minutos é um combo excelente. E isso é aplicável na vida pessoal, como mãe, memória, as coisas da criança que você esquece, a atenção. Todo mundo precisa de atenção para fazer as coisas com segurança. E aí eu vou falar de um caso prático, um caso que aconteceu, que as pessoas acham que essas coisas é para gente de alta performance, e não é. Então, por exemplo, houve um caso em São José do Rio Preto, ano passado, em que uma tia foi pedir, a mãe pediu ajuda. Isso foi tão delicado para mim, porque para uma mãe pedir ajuda, Porque ela chegou num momento em que ela não estava dando conta. Ela pediu para essa tia levar a criança na creche. A tia falou, claro, posso te ajudar. Só que o que acontece? 70% do nosso tempo a gente está no piloto automático. Por quê? O nosso cérebro precisa economizar energia. Então ele automatiza as atividades. Você pensa para amarrar tênis, para escovar o dente, para ligar o carro. Para fazer essas tarefas, o nosso cérebro já automatizou para economizar energia. Essa tia passou na casa, pegou essa criança. Ao invés dela ir para a creche, ela foi para o trabalho direto. O que aconteceu? Ela desceu do carro, fechou o carro, ela foi, ela trabalhou. Quando ela voltou para o carro, a criança estava lá sem vida. Então percebe que não é só quem é da alta performance que precisa de atenção, que precisa de memória, que precisa de menos distração mental. Somos todos nós. Viver o tempo todo no piloto automático vai fazer com que a gente lide com esse tipo de situação. isso é muito sério, né, Bruna? É como se nós estivéssemos voltando a ser primitivos. Eu escrevi um artigo na época para o Diário da Região que chamava O Piloto Automático Está Nos Matando. O cérebro precisa automatizar atividades, senão a gente demanda muita energia e a gente não dá conta. Mas a gente não dá para automatizar tudo. Eu preciso minimamente trazer para a minha consciência o mindfulness, as práticas, né, a prática da pausa faz isso, olha, hoje eu estou fazendo um caminho diferente. Por onde eu estou passando? Quantas vezes as pessoas chegam num estacionamento, não lembram onde deixou o carro? Você não sabe o caminho que você fez para chegar num lugar. Isso é perigoso. E isso é muito real. Pessoal, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários quem nunca foi trabalhar sem o carro e ficou no estacionamento procurando o carro. Quem nunca parou o carro em uma rua e ficou procurando em outra? Né? A gente fala num tom até de brincadeira, mas isso é seríssimo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, quando a gente começa a mostrar para o nosso cérebro, opa, eu tô atento, eu tô no controle. Eu começo a treinar ele para que eu interrompa o piloto automático e comece a criar, a desenvolver atenção. E todo mundo precisa disso.
Que mãe que não precisa de criatividade para lidar com os seus filhos todos os dias? Eu tenho inúmeras situações que eu preciso ser extremamente criativa, diariamente. No trabalho, quem não precisa de criatividade? Quando eu estou no piloto automático, eu só repito as coisas. Eu não gero nada novo. E se as coisas não estão indo bem, eu preciso romper o piloto automático para ter novas respostas. Eu só faço isso quando eu mostro para o meu cérebro que há um outro caminho. E lembra que o cérebro aprende por repetição? Não adianta eu fazer não. O negócio da academia, né? A academia eu começo na segunda, academia eu começo na segunda, academia eu começo na segunda. Aí eu deixo pra segunda, aí eu vou na segunda, mas na terça eu não vou. Na quarta eu não vou, na quinta eu não vou, na sexta eu não vou. Pra gente sair do piloto automático, a gente precisa criar um novo caminho neural. Eu só consigo criar um novo caminho neural, que é o hábito, com repetição. Tem gente que fala em 21 dias e tal, isso nunca foi comprovado cientificamente. Eu fiquei anos sem fazer academia. Anos. Até o momento que meu corpo me parou e falou pra mim: olha, você tá precisando fazer alguma coisa, senão você vai entrar em colapso. Né? Eu tive burnout, eu tive síndrome do pânico, né? Eu cheguei no hospital sem enxergar. E não era embaçado, eu não enxergava nada. Foram fazer exame comigo no nervo óptico, acharam que eu tinha rompido o nervo óptico, enfim. E não tinha nada disso. Era um esgotamento mesmo. É fácil romper o piloto automático? Não. Mas a repetição vai nos levar para outro caminho. Então, se a minha vida tá ruim, não é melhor eu investir tempo e energia para mudar isso? Então, por exemplo, o que eu pensei? Minha mãe morreu com câncer de pulmão. Ela cresceu numa sociedade em que fumar era socialmente aceitável e charmoso ainda. Né? Tinham os comerciais de fumo. O meu pai morreu com Alzheimer. Tem questões genéticas, tem questões de modo de vida, de estilo de vida. E aí eu digo uma coisa que pode parecer ruim, mas pelo contrário é que a morte dos meus pais salvou a minha vida. Porque eu consegui olhar para aquele cenário e falar: eu não quero que isso aconteça comigo. Então, para eu não morrer com câncer de pulmão, eu não posso fumar. Para eu não vir a desenvolver Alzheimer, o que eu preciso fazer? Atividade física. Quanto mais músculo eu tenho, principalmente nas pernas, menos chance de disparar o Alzheimer eu tenho. Opa! Se eu tenho uma vida ativa, se eu for ter o Alzheimer, que pode ser genético, eu não quis fazer o exame e não vou fazer o exame, eu posso prolongar que a doença se manifeste em até 11 anos. E o meu estilo de vida pode me sobrepor à minha genética. Então eu posso não ter Alzheimer. Mas para isso, o que eu preciso? Eu preciso minimamente parar para observar o meu redor. A pausa pro óbvio. Eu tô vendo que eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai com Alzheimer. De 9 irmãos, 5 tiveram Alzheimer. Preciso parar e pensar, eu quero que isso aconteça comigo? Como é que eu quero envelhecer? Como é que eu quero viver a minha vida? Eu preciso interromper isso que eu não quero. Aí eu consigo trazer isso para a consciência e consigo praticar. Ah, você perguntou como é que eu pratico, né? Não foi fácil. Mãe de 2, profissional,
com inúmeras demandas. Se eu não me coloco na agenda, ninguém me coloca. Então eu tenho um mantra. Primeiro eu, depois o mundo. Primeiro eu, depois o mundo. Então eu acordo, eu não pego o celular mais. Há algum tempo já. Eu não pego o celular, porque quando eu pego o celular, eu já entro nesse modo fazer. E aí o mundo me engole. Eu já aumento o cortisol, eu já começo a fazer. Eu me regulo primeiro. Primeira coisa, antes de eu sair da cama, como é que eu tô hoje? Lembra a autocompaixão? Como é que eu acordo hoje? Eu tô ansiosa? Eu tô agitada? Eu tô triste? Eu tô melancólica? A gente não tem letramento emocional. São mais de 4.000 nomes que existem de emoções. A gente conhece 5. Eu ia te falar isso agora. Esse período do início da manhã de nomear, talvez já é um grande desafio para a maioria da população. A minha professora de Mindfulness, a Shauna Shapiro, ela conta, isso para mim é muito marcante, eu sempre repito, que ela fala que ela teve que aprender a se tornar uma amiga dela. Então, teve um momento da vida dela que ela se separou. Ela tinha um filho muito pequeno. E a primeira vez que ele foi passar o final de semana com o marido, com o ex-marido, ela se olhou no espelho sozinha, ela falou: "Você é horrível. Olha o que você fez pra você." E aí a terapeuta dela falou assim: "Começa a falar só: Oi, Shauna, tudo bem?" Que é o nome dela. "Oi, tudo bem? Vamos ter um dia bom?" E ela fala que ela olhava no espelho, ela repetia isso, ela se sentia estúpida, né? Em falar isso. Até que no dia do aniversário dela, já tinham se passado algum tempo, ela olhou pro espelho e falou: "Oi, Shauna, parabéns, eu amo você. Parabéns por tudo que você construiu até hoje." E aquilo foi revolucionário para ela. Eu falo que eu faço isso todos os dias de manhã. "Oi, Bruna, bom dia. Como é que você tá?" Você traz regulação. Você regula corpo e mente. Corpo e mente juntos. Jung, a gente separa, né? A gente acha que cuidar do corpo é estético, é para eu ser bonito, é para eu ser aceito socialmente. Isso aqui não é separado, isso é um sistema. Quando eu cuido do corpo, eu cuido da mente. Quando eu cuido da mente, eu cuido do corpo. Corpo e mente juntos. Bom, fazendo isso, oi Bruna, tudo bem? Como é que você tá hoje? "Ah, hoje eu tô meio, sei. Eu sinto alguma dor, algum desconforto. Eu preciso dar atenção para isso?" Quando o corpo fala, gente. Existem pesquisas científicas, tem livros, né? Irritação constante, cansaço constante, dores pelo corpo. Eu tô lendo as mensagens do mundo todo, mas eu não dou importância às mensagens do meu próprio corpo para mim. Eu colapsei por isso. E a maioria dos colapsos acontece por isso. O corpo tá te avisando, o corpo tá te dizendo: "Ó, tá ficando difícil, né? Começa a travar aqui, aí dói o pescoço, a mandíbula trava, né? Tem gente que chega a quebrar dentes, de tanto que a mandíbula fica travada." Eu acho que isso é só anatômico, fisiológico. Eu tô lendo o meu corpo. De manhã eu leio o meu corpo. Tô com alguma dor? Tem algo aqui que eu preciso ajustar, prestar atenção? O que meu corpo tá pedindo? Você me vê hoje nos lugares, ainda pela corrida, eu mexo o tempo todo em mim. Eu alongo, né? Eu tô numa fila, eu tô alongando. Aí eu tô fazendo assim, tô fazendo assim. É uma forma de eu me manter conectada com o meu corpo. Meu corpo é minha casa. Eu preciso dar atenção para isso aqui. Bom, beleza. Como é que eu tô? Fiz esse check-up, né? Eu falo que é um check-up, um escaneamento corporal. Ah, tal. O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para minimamente me trazer uma sensação boa?
É simples. Às vezes eu preciso de um café. Às vezes eu preciso falar com alguém que é importante para mim. Às vezes eu preciso colocar isso para fora. Eu posso escrever rapidamente ali. Me dei esse autocuidado, dá para começar, né? E eu faço pausas hoje curtas de 5 minutos, de manhã e à noite antes de dormir. O que é uma prática, é uma construção diária. O mundo não vai parar para você fazer. Ninguém vai chegar para você e falar, ó, tem 10 minutinhos sobrando aqui, quer para você? Ninguém. Ou você se coloca na agenda, ou a agenda te engole. Essa frase que você disse, primeiro eu, depois o mundo, talvez, pessoal, vamos copiar o mantra. Porque nós não vamos colocar na agenda, alguém vai te mandar um invite e vai pegar esse horário. E nós não vamos recusar. Você pode colocar alerta no seu próprio celular. Tem gente colocando alerta para lembrar de tomar água. Olha que loucura. Os aplicativos cada vez mais baixados, né? Quanta desconexão eu estou do meu próprio corpo que eu não consigo sentir sede. Eu preciso voltar a sentir. O que eu preciso agora? Eu tô com sede, eu tô com sono, eu tô ansioso, eu tô irritado. Alguém me disse alguma coisa na reunião, eu tô com dor no estômago. Por que foi? Alguém me disse alguma coisa na reunião que... Ai. Percebi, senti o que eu posso fazer para me cuidar. Esse é o autocuidado real. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma novidade para essa temporada. Nós estamos criando conexões reais. Além dos nossos convidados que vêm aqui compartilhar tanto conhecimento com a gente, algumas empresas da cidade que têm o mesmo propósito com a gente têm feito parceria conosco para apoiar esse projeto. E hoje, o nosso Café do Agradecimento é um apoio do Prego Café. Convido todos vocês para conhecer um espaço super aconchegante, que assim como o podcast, chama vocês para uma pausa estratégica. Bruna, esse momento é um momento mais emocional do nosso podcast. No meio da correria do dia a dia, muitas vezes a gente não para dizer aquilo que é óbvio para alguém. Ah, minha mãe sabe que eu amo ela. Ai, a minha professora sabe o quanto ela foi importante na minha jornada. Se você tivesse a oportunidade de parar agora e tomar esse café delicioso com alguém e agradecer, quem seria e o que você queria agradecer? Eu preciso respirar antes, porque possivelmente eu vou chorar, né? Somos humanos. Hoje faz 1 ano que meu pai se foi. Exatamente. Eu sempre tive uma relação muito próxima. Meu pai sempre foi o meu herói. E eu disse isso para ele muitas vezes. Mas eu ainda converso muito com ele. Com ele e com a minha mãe. Então eu queria dizer para os dois, obrigada. Obrigada pela vida, obrigada por ter muitas vezes feito inúmeros sacrifícios para eu poder estudar. Né, que eles diziam que a maior herança que eles podiam deixar para a gente era o estudo, né? São pessoas muito simples, que meu pai veio do sítio, minha mãe uma cabeleireira, e eles diziam que o estudo era uma coisa que não era negociável. Então eu quero agradecê-los. Eu sei que eles estão comigo em cada momento, em cada conquista, eu dedico a eles. Quero agradecer a Andréia Baioccato, dizer para ela, obrigada por aquele dia em que você me provocou, me convidou e insistiu para que eu parasse. Talvez eu nunca tenha dito assim. Quero agradecer a Eliana Chubassi, que naquele dia que eu disse para ela, eu quero fazer um mestrado na FAMERP, ela, olhando para uma jornalista, não riu de mim. Muito pelo contrário, me apresentou para o grupo de pesquisas e hoje eu estou lá porque ela simplesmente acreditou e me ouviu. Então quero agradecê-la.
E se eu pudesse tomar um café com uma pessoa... a gente sempre pensa em pessoas famosas, né? Eu quero agradecer a minha professora de Mindfulness, a Shauna Shapiro, que eu acho que eu já até sou amiga dela. Ela que não sabe disso. Mas eu tenho uma admiração gigantesca por essa mulher. E eu também queria tomar um café, sabe com quem? Com quem? Comigo, numa versão anterior. Pra dizer pra mim que tá tudo bem. O seu caminho muitas vezes não vai ser claro, mas você vai encontrar. E se você está como você está hoje, é porque você viveu tudo aquilo já. Então eu queria muito tomar esse café com aquela menina curiosa de 17 anos que foi fazer um intercâmbio na Bélgica e que queria fazer medicina, física, jornalismo e viajar o mundo. Aquela menina que todo mundo dizia que ia fazer medicina e não fez. E que muita gente duvidou. Ela era uma promessa que nunca se cumpriu. Eu queria dizer pra ela que a gente conseguiu. Que lindo, Bruna. Eu até me emociono. E eu queria dizer para essa menina que você conseguiu. Eu acho que o propósito é algo extremamente necessário para que a gente consiga viver. Sim. Além de metas, a gente precisa saber por que a gente está aqui. E eu acho que o propósito de todo mundo tem o seu propósito, em algum momento passa em fazer diferença na vida de alguém. Então, se valer a pena para essa menina, aquele dia que você estava falando numa palestra, num shopping, a sua fala me tocou. E eu estou muito feliz. Ai, gente, ela fez eu chorar. Estou muito feliz. O seu conhecimento, ele é de grande valia para todo mundo e você traz, o que eu mais admiro nas pessoas, e eu falo isso muito, são pessoas que falam com domínio sobre temas de uma maneira que não me faça se sentir burra. Ah, sim. E você traz um tema que é tão denso, tão importante, de uma maneira tão leve, tão leve. E para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você me falasse, Bruna, como que foi essa experiência de se tornar uma meia maratonista? Ah, não. E eu jurava que ela ia vir com a medalha, gente. Eu jurava que ela ia vir com a medalha. Eu quase vim com a medalha. Mas eu falei, dá uma segurada. Dá uma segurada que você tá exagerando já com essa história da medalha. A corrida mudou minha vida. Mindfulness e a corrida mudaram a minha vida. Me tornar meia maratonista não foi sobre a conquista da medalha, foi sobre quem eu me tornei no processo. Bom, eu vivi uma meia maratona. Eu falo que eu não corri uma meia maratona. E eu vivi por quê? Porque eu estava me divertindo, eu não tinha nenhuma intenção de ter uma alta performance. Uma das coisas que eu sugiro é faça algo em que você seja ruim pela primeira vez. E correr é esse lugar para mim. É um lugar que eu não tenho performance, é um lugar que eu faço para me divertir, é um lugar que eu faço para construir atenção, para construir presença. Então, a corrida para mim é esse lugar de fuga desse mundo cheio de barulho, de ruído, desse caos que a gente vive. E eu tava lá numa praia, foi em Santos, com várias amigas, sem compromisso em performar, com um tempo delicioso. E ninguém ganha de quem tá se divertindo, né? Ninguém ganha de quem tá se divertindo. Eu tava ali me divertindo como uma criança. Eu bati na mão das pessoas, eu gritei às pessoas, eu falava, vai! Alguém passava do meu lado, eu falava assim, vamos, tá acabando, continua! Faltava 10 quilômetros. Eu tava me divertindo, vivendo aquele momento. Um passo atrás do outro, um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. A corrida me traz isso. A corrida me faz viver no presente. É um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. Eu falo, vamos só mais 1 quilômetro. Eu corri com uma amiga. Lívia,
Só mais um, só mais um. Depois do um, vamos no dois, vamos no dois. Foi incrível, dá um senso de capacidade, um senso de que eu tô avançando, de que eu tô aprendendo algo e de que eu tô inundando o meu cérebro de neurotransmissores de bem-estar, de saúde. Então, sim, viver uma meia maratona foi uma coisa tão marcante. Eu nunca vou esquecer esse dia. Mas já temos uma próxima. Gente, esse pessoal que é picado pelo bichinho da É a corrida seita, é a é uma seita. seita, é uma É, seita. Eu tô com é, um pé lá e eles estão tentando me puxar. é. Eu não sei, talvez eu vou ceder, né? Eu não sei. Não me empurra que eu já tô no precipício. Isso, não me empurra. Bruna, mais uma vez eu queria agradecer a sua presença. Cada palavra sua, eu tenho certeza que tocou alguém em algum momento para se auto-reconhecer e trazer aquele alerta do opa, talvez eu preciso dar uma pausa. E como agradecimento, eu queria que você levasse a nossa xicrinha do pausa para o óbvio, nos momentos de conexão com a Bruna, Com a pausa, né? que você tome um café delicioso e isso ajude no seu momento de pausa. Muito obrigada. Eu tomo meu café da tarde todos os dias comigo mesma. Eu marco na agenda, eu comigo É mesma. café comigo mesma. É, né? Não é café com Deus Pai, é café comigo mesma. Então vou usar, né? Eu quero deixar um recado. Claro. Você não vai conseguir mudar tudo hoje, mas você consegue interromper o automático uma vez. Criar um espaço. Respirar com atenção. Se dá um intervalo que ninguém ofereceu. E para as pessoas que acham que a pausa nasce do silêncio, a pausa nasce do movimento. Do movimento de me colocar para pausar. Eu vou te convidar para pausar comigo um minuto, posso? Claro. Eu quero te mostrar como você pode fazer em casa, como você pode se dar esse presente. Não dói, é simples. E se eu conseguir fazer com a minha mente, que era caótica, você também consegue fazer e construir. Então a gente vai só sentar, ajusta a postura, né? Eu gosto de dar aquela alongada. Se o teu corpo estiver pedindo, faz isso. Dá para ele o que ele está pedindo. Né? O pescoço, acerta, ajeita, solta os ombros. Vamos nos colocar numa postura atenta, mas não rígida. Assim. Solta, solta, solta os ombros. Os pés no chão. E aí, se você sentir à vontade, você pode fechar os olhos. Se você não sentir, você pode só olhar para um ponto na sua frente. Tá? Eu vou fechar os olhos e a gente vai só respirar. Não precisa tentar controlar. A gente vai fazer isso. Inspira. Sente o ar entrando. Inspira. Sente o ar saindo. Mais uma vez. Inspira. Sente o ar saindo. Se um pensamento vier, não briga com ele não. Só observa e volta para a respiração. O ar entrando e o ar saindo. Agora sente os seus pés tocando o chão. Não sei se você está de calçado, se você está de meia. Sente a textura que o seu pé está tocando no chão. Sente o lugar que você está sentado. Esse lugar que está te amparando. Sente o toque da sua pele com a sua roupa. Volta para a respiração. Agora, se pergunta como é que eu tô? Como é que eu chego aqui nesse momento? Qual é a emoção que está presente? Eu estou agitado? Eu estou cansado? Eu estou triste? Ansioso? Não existe certo nem errado. Só existe o que é. Só observa. Respira mais uma vez.
Como estão os meus pensamentos? Só observa e volta para o seu corpo. E aí eu vou te fazer um convite. O que eu quero levar daqui? Como é que eu quero que seja o resto do meu dia? Não precisa ser nada grandioso. Quero que meu dia seja mais tranquilo, mais focado, mais produtivo, equilibrado. Respira mais 2 vezes. O ar entrando e o ar saindo. O ar entrando e o ar saindo. E aí, quando você tiver acabado, você pode ir voltando. Abra os olhos devagar. Se o seu corpo te pedir alguma coisa, entrega para ele. Alonga. Essa pausa durou menos de 2 minutos. O seu estado já mudou. Em 2 minutos a gente consegue perceber o quão acelerado a gente estava. Até a minha voz baixou o tom. De novo. Baixou mais. Agora imagina isso repetido. Repetidas vezes. Ao longo do dia. Antes daquela reunião importante. Antes daquela conversa difícil. Antes daquela apresentação. Você retoma o controle. Entre o estímulo e a resposta existe a escolha. Você escolhe, existe um espaço. Dentro desse espaço existe a liberdade da escolha. Se eu treino a minha mente, eu consigo poder escolher como é que vai ser o meu próximo passo. Quando tiver tudo muito difícil, quando você não estiver vendo jeito, para e respira. Ninguém precisa saber. Você pode fazer isso numa reunião, você pode fazer isso dentro do elevador. Respira. E retoma o poder da escolha, o poder da liberdade de escolha. Quem disse isso foi Viktor Frankl, médico, psiquiatra, terapeuta, que viveu no campo nazista durante alguns anos, em que tudo podia ser tirado dele, menos a liberdade de escolher. Que a gente possa continuar escolhendo. Brasil, com essa citação, eu não sei nem como que eu fecho um negócio desse. Fala pra mim. O câmera aqui, gente, nem sei. Bruna, sensacional. Acho que daria vários outros episódios, porque nós vemos como nós somos carentes dessas informações e retomarmos o controle das nossas decisões, né? Então, eu te agradeço mais uma vez. Pessoal, aqui embaixo vai ficar as redes sociais da Bruna. Sigam, né? São pílulas de conhecimento diário, com uma linguagem muito clara, de fácil assimilação. Eu comentei com a Bruna porque é muito difícil. Às vezes a gente tem conteúdo que são conteúdos ricos, mas num formato que a gente tem essa dificuldade de assimilar. Sim. Então, a Bruna traz muito no dia a dia, né? Então, hoje estou vivendo isso, aconteceu isso, aqui é a base da ciência, uma coisa muito didática. Então, sigam a Bruna e vamos prestigiar pessoas que têm algo válido para nos falar. Assim que nós acabamos, e aguardo você no próximo episódio. Tchau!